Olha isso aqui, meu amigo, que coisa interessante essa coluna na Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, meu amigo, um veículo esquerdista, falando aqui a respeito de impostos, né? Basicamente defendendo a ideia de que imposto não é roubo. Pois é, aqui, né, já começa falando imposto não é roubo, como gostam de dizer alguns. Eu, por exemplo, amo dizer isso, que é uma grande verdade. Por sinal, mas para pensar. A gente vai conversar sobre esse texto aqui, eu vou explicar por que a análise da Folha está errada a esse respeito, mas vou olhar também algumas percepções que eles colocaram aqui que se referem à forma como os impostos no Brasil são ineficientes, são equivocados e ilógicos em muitos casos. Com um pouquinho de boa vontade, usando o chapéu estatista, dá até para entender os argumentos deles aqui nesse sentido, né? Mas é claro que eu vou falar, explicar por que eles estão errados no aspecto fundamental. O imposto é sim roubo, mas no final das contas isso aqui mostra uma mudança crucial na janela de Overton. Olha só como o debate público mudou para ideias mais liberais, para ideias mais da liberdade econômica e do papel do Estado na sociedade. 10 anos atrás, isso aqui nunca estaria em debate. Vamos conversar sobre isso, analisar essa coluna de opinião, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, eles iniciam aqui falando, né, essa coluna que imposto não é roubo, né? Então, aqui a desculpa usada é a do pacto social. Imposto faz parte do tal pacto social e aqui eles trazem as ideias filosóficas a respeito do papel do Estado e do porquê o governo é algo legítimo, né? Você abre mão de uma liberdade para viver melhor em coletividade. Só que tem uma dezena de erros, sem dúvidas. Primeiro de tudo, o Estado não surge para isso, né? O surgimento do Estado não é orgânico, espontâneo, como uma manifestação da coletividade. Nunca foi assim na esmagadora maior parte da história humana. O Estado sempre foi a formação de uma elite, era muito mais simples, menos sofisticado antigamente, uma coisa muito mais óbvia, você tinha um rei que mandava, e ele mandava porque ele tinha um exército a seu favor. Se você pensa no feudalismo, você tinha uma relação ali ok, né, de vassalagem, ou seja, alguma forma de pacto entre os dominantes, mas entre eles, o povo não tinha escolha, o povo era dominado. Por quê? Porque havia uma elite governante que possuía o poder das armas. E é simples assim, o Estado surge dessa forma. Apenas quando ele começa a se sofisticar, a população começa a crescer, a população urbana, principalmente na Europa, começa a se desenvolver, é que os filósofos começam a tentar entender por que o Estado deveria continuar existindo nesse modelo, nesse novo modelo de existência, em que não faz mais sentido e sequer é possível você dominar a todos por meio da força, do uso da força, escravizar o povo. Você tem que criar uma teoria de que o Estado existe para uma finalidade, etc. Então, primeiro de tudo, o Estado não brota espontaneamente e a partir daí as pessoas começam a teorizar por que ele brotou, né? Ele é imposto por uma elite até se sofisticar a ponto de ter uma estrutura organizada, e aí você evoluir para uma democracia, enfim, e ter uma série de teorias explicando por que o Estado deveria existir. Mas isso vem depois do Estado existir em um primeiro momento. Então, essa desculpa aqui não se aplica a toda a história humana. Pode se aplicar a um período muito recente, inclusive que nós vivemos hoje. E olha só, qual que é o problema dessa afirmação aqui, né? Que o Estado é você abrindo mão de uma liberdade para viver melhor em coletividade. Não tem nada errado em fazer isso aqui. Nós vivemos abrindo mão de nossas liberdades, né, em prol de algo que, na nossa opinião, é mais vantajoso, é mais interessante. Pode ser para viver melhor em coletividade, enfim, para você ter menos afazeres no seu dia, para você ter que tomar menos decisões na sua vida. Cada um decide por que quer abrir mão de suas liberdades. Para pensar, o que é o casamento se não isso? Você abrindo mão de parte da sua liberdade para ter uma vida a dois com a pessoa que você ama. É algo que representa, de fato, abrir mão da liberdade.
Só que tem uma diferença crucial nisso, né? Entre você casar, entre você ter um círculo de amizades, entre você trabalhar numa empresa, tudo são coisas que podem exigir um pouco da sua liberdade, e você ser dominado por um Estado, porque nos casos anteriores, você pode sair de tudo isso, você pode sair de uma empresa, você pode sair de um casamento, você não pode sair do Estado, né? Falar, não, eu não quero abrir mão das minhas liberdades, não quero viver em coletividade, quero viver sozinho. Você não tem essa opção. Então o argumento aqui não se sustenta. E aí eles dizem, para ficar mais bonito ainda, olha só, para te convencer mais ainda a ser um estatista. Isto é, você abre mão de parte de sua renda para ter polícia, banco central, sistema judiciário, transferência de renda para os menos afortunados, hospital público, exército, escola pública, monitoramento florestal, pesquisa universitária básica, né? Caramba, até mesmo defensores irrestritos de que o Estado deve existir, muitos deles vão afirmar que não querem que exista um banco central, por exemplo, ou que exista transferência de renda para os menos afortunados, ou que tenha pesquisa universitária básica, né? Eles vão falar, pô, isso aí deixa para lá, não pega dinheiro público para mexer com essas coisas, é melhor ficar só aqui com polícia, com exército e com sistema judiciário, o resto deixa por conta da sociedade. Alguns vão mais além, né? Não, pode ter hospital público, escola pública, mas o resto deixa para lá, deixa passar batido, porque realmente não é muito interessante, né? Colocado isso aqui, que para eles é o argumento de que o imposto tem que existir para a gente viver em sociedade, e é furado, conforme eu falei, segue o debate deles aqui a respeito de quantidade de impostos, né? Pode ter menos imposto? E eles respondem, pode, mas nesse caso precisaríamos ter menos dessas coisas providas pelo governo. É uma escolha que se dá através do processo eleitoral. É mais ou menos, mas eu abriria a mão aqui, se acabar com o Estado brasileiro, abriria a mão do Banco Central, transferência de renda, hospital público, escola pública, monitoramento florestal e pesquisa universitária básica, né? Quanto que dá para recuperar de impostos nisso aí? Vale um cálculo nessa história, né? E aí eles falam, dá para taxar os mais ricos, né? Pode, mas eles falam, isso aqui não resolve nada, rico já é taxado de qualquer forma, né? Você achar que vai resolver o problema de taxar os ricos é uma ingenuidade, porque tem pouco rico, não é tanto valor assim para ser taxado. Rico mete o pé do país quando passa por esse problema, vai para qualquer outro lugar que não seja tão insano quanto o Brasil. Enfim, não resolve nada, apenas cria novos problemas, né? E aí eles vêm aqui para o debate a respeito do que é uma tributação adequada. E para mim, tributação adequada é zero, é imposto nenhum. Aí é uma tributação adequada. Mas eles dizem aqui que ela deve ser progressiva, incidindo mais pesadamente sobre quem ganha mais. Isso aqui é um negócio que não entra na minha cabeça, que é você ter alíquotas diferentes. Não faz sentido. Se você tributa a renda em 10%, quem ganha R$1.000 vai pagar 100. Quem ganha 10 mil vai pagar 1.000. Tá pagando mais já. É progressivo também. Para que ter uma alíquota que penaliza a riqueza, que penaliza o desenvolvimento, o aprimoramento da sua própria carreira profissional? Para mim isso não faz sentido e é uma loucura que o pessoal acaba não se questionando. Por quê? Isso aqui não faz sentido algum, né? Então, a tributação também deve evitar exceções para aumentar a base de arrecadação e aí ter uma alíquota menor, né? A gente sabe que isso não acontece. O governo tem uma alíquota X hoje. Se ele acabasse com isenções, com reduções de base de cálculo e coisas do tipo, essa alíquota poderia cair, mas não vai cair, meu amigo. O governo não abre mão de dinheiro, não abre mão de impostos. Ele vai recondicionar a situação para manter a mesma alíquota e fingir que tem a mesma quantidade de impostos que antes, né? Que é uma coisa bastante equivocada, sem dúvidas aí, né? E aí eles falam que não, aqui a gente tem que desencorajar vários problemas aqui, várias questões em sociedade, então nós temos que tributar pesadamente isso aí. Cigarro, bebida alcoólica. Caramba, tomar cerveja é um problema tão grande assim, né? É tão proibido, é tão ruim assim para a gente tributar. Excesso de velocidade, estacionamento em lugar proibido, né? Tá bom, então. Aqui é o imposto sobre o pecado, naturalmente. E eles falam aqui que o sistema tem que ser mais simples, né? Quanto mais simples, melhor para arrecadar. Na verdade, eu prefiro um sistema mais complicado e menos funcional. Quanto menos eficiente for a arrecadação de impostos, melhor, né? O Estado... É o que a gente sempre fala, tudo que o Estado faz é ineficiente.
Então, se ele pudesse passar tudo para a iniciativa privada, tudo funcionaria melhor nesse país. Educação, segurança, proteção das fronteiras, saúde, transporte, etc. Tudo deve passar, então, para a iniciativa privada? O Estado deve privatizar tudo? Tudo menos a tributação, porque eu não quero uma tributação mais eficiente, quero que continue na mão do governo para ele continuar sendo essa ineficiência aí, né? E eles falam aqui o item aqui da uma taxação no local de uso, no local de produção, enfim, é uma coisa assim bastante ingênua da parte deles, eu diria, e encerram com uma frase categórica, né? Impostos são necessários e quando sua implementação segue o ritual legal não podem ser comparados a roubo. Podem sim, porque são. Eu não posso deixar de pagar, logo estou sendo roubado, né? E aí, então, eles terminam dizendo que há o debate aqui, isso não está em debate, o debate é a quantidade e qualidade dos impostos recolhidos. E não obstante, volto a dizer, não obstante o fato deles estarem errados aqui na questão ética dos impostos, a verdade é o seguinte, a janela de Overton se mudou definitivamente para a direita, para o liberalismo, a ponto de um veículo de esquerda ter que trazer à tona o debate sobre impostos, ter que justificar por que imposto não é roubo, e ainda trazer ideias de eficiência econômica. Realmente, parece que as coisas mudaram aqui no Brasil, pelo menos um pouquinho. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.